Bom dia. Havendo número regimental, presente Sua Excelência, Procurador, para iniciar a sessão 78ª da Câmara, segunda Câmara, e, não havendo ata a ser lida, eu passo a julgamento de processo, e sendo o relator dos primeiros 20 processos, eu solicito a Vossa Excelência julgamento em bloco. E eu estou procurador pela ordem. Todos os 20 processos, Excelência? Todos os processos. Nada opor. Senhor Antônio Malheiro. De acordo, Excelência. Conselheira Ana Lu Maria. De acordo, senhor presidente. E dou as boas-vindas ao nobre conselheiro Antônio Malheiro com um novo visual. Seja bem-vindo. Mas Vossa Excelência pode relatar, então, aí da presidência e na condução dos processos. Obrigado, Excelência. Então, todos os processos dessa pauta foram devidamente analisados pelas inspetorias competentes da DAF e receberam o parecer ministerial, que será repetitivo se eu considerá-los e for ler a cada um. Vai ficar extremamente repetitivo. Assim sendo, dou por lido os relatórios e passo a Sua Excelência, Procurador João Isidro, para sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Só peço permissão para me organizar aqui com relação a esses processos, que são muitos. Tranquilo. São 20 processos. Muito bem. O primeiro processo trata-se da Fundo Municipal de Saúde de Cruzeiro do Sul e se refere ao descumprimento da Resolução 87/2013, que é a prestação de contas por meio informatizado, relativa ao 6º bimestre de 2016. A instrução confirmou a violação à norma legal, pelo envio intempestivo da matéria a esse tribunal, e o parecer da doutora Ana é pela aplicação de multa dosada a critério do plenário, com base no artigo 89, inciso 2 da Lei Complementar Estadual número 38/93. Segundo processo, da mesma natureza, só que referente ao Fundo Municipal de Saúde de Porto Valto e também do 6º bimestre de 2016, também descumprimento da Resolução 87/2013, e, no mesmo sentido, a aplicação da multa pelo descumprimento da norma. O terceiro processo é da Prefeitura Municipal de Senador Guiomar, também da Resolução 87/2013, mas referente ao primeiro bimestre de 2017. Nesse processo, verificou-se o envio intempestivo da matéria com mais de 6 meses do prazo fixado na norma, anteexposto em parecer da Lavra do Dr. Sérgio, pela aplicação da multa. O quarto processo, do Fundo de Reaparelhamento Policial, FUREPOL, do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Acre. Nesse processo, foi verificado que, após uma mudança na lei que instituiu o FUREPOL, que agora virou Fundeseg, Fundo de Segurança, o Corpo de Bombeiro deixou de fazer parte. Nesse sentido, não havia como o seu titular encaminhar o relatório a este tribunal. Excepcionalmente, neste processo, o Dr. Sérgio Cunha propõe o arquivamento. No quinto processo, trata-se também da Resolução 87/2013, envio intempestivo de 3 dias úteis, e a nossa norma permite uma tolerância de até 5 dias. Nesse processo, o parecer da minha lavra, eu proponho o arquivamento do processo com recomendação à origem para que evite o descumprimento da norma em situações futuras, né? O sexto processo trata-se da contratação irregular de servidores, em descumprimento à norma do artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal de 88, da responsabilidade do senhor José Raimundo de Souza da Silva, Prefeitura Municipal de Sena Madureira. Nesse caso, está confirmada a infringência à norma legal. A proposta ministerial é no sentido de aplicar multa por grave infringência à norma legal e, pela deliberação da Corte, pela inabilitação
do gestor pelo exercício de cargo ou função pública pelo prazo de até 5 anos, conforme disciplinado na lei orgânica deste tribunal. O 7º processo também é contratação irregular de servidor, também da Prefeitura Municipal de Sena Madureira e também de responsabilidade do senhor José Raimundo de Souza da Silva. Na mesma linha do processo anterior, pela aplicação de multa por grave infringência à norma legal e pela condenação do gestor a devolver, com juros de correção monetária, o débito que a Prefeitura teve que pagar na Justiça Laboral referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço não recolhido à época própria. O 8º processo também é de contratação irregular de pessoal, também das Prefeituras de Sena Madureira e também de responsabilidade do José Raimundo de Souza da Silva. E, no mesmo sentido dos pronunciamentos anteriores, o parecer do Ministério Público é pela aplicação de multa por grave infringência à norma legal, pela condenação do responsável a devolver, com juros de correção monetária, o débito referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço não recolhido à época própria, no valor de R$ 397,28. O 9º processo, também contratação irregular de servidor, também da Prefeitura de Sena Madureira e também de responsabilidade do senhor José Raimundo de Souza da Silva. Neste processo, a exemplo dos anteriores, pela aplicação da multa e pela condenação do responsável a devolver os valores despendidos com multa e juros decorrentes do recolhimento com atraso do FGTS, pagos por ocasião da reclamação na Justiça Laboral, no valor de R$ 222,29. O 10º processo, contratação irregular de pessoal, Prefeitura Municipal de Sena Madureira, e o responsável é Osmar Serafim de Andrade. A exemplo dos processos anteriores, condenação em multa por grave infringência à norma legal e a devolução dos valores que a Prefeitura arcou com juros de correção monetária, decorrentes do recolhimento em atraso do FGTS, no valor de R$ 297,10. O 11º processo trata da resolução número 97/2015, que é o cadastro das licitações do portal deste tribunal, LICOM. Nesse processo, verificou-se que houve um envio intempestivo da matéria e, após a instrução, com exceção de 5 processos, todos foram cadastrados fora do prazo. E, nesse processo, excepcionalmente, tendo em vista o cumprimento da norma, mesmo depois de algum atraso, a doutora Ana Helena propõe simplesmente a notificação da origem para que cumpra rigorosamente os prazos estabelecidos na Resolução 97/2015 nas próximas edições da matéria, seguido do arquivamento do processo. O 12º processo, da Prefeitura de Acrelândia, também relacionado ao LICOM, e noticia a não inscrição de 4 procedimentos e a inscrição intempestiva de 10 procedimentos, que, após a notificação, foram corrigidos, quer dizer, foram inseridos no portal de licitações deste tribunal. O prazo foi descumprido e, nesse sentido, o parecer da LAV do Dr. Mário Sérgio Nery de Oliveira é pela aplicação de multa, mas mitigada pela publicação intempestiva, ou pela inscrição intempestiva no portal de licitações deste tribunal. Ou seja, reduzir a multa em razão desse cumprimento, mesmo que tardio. O 13º processo trata do descumprimento da resolução número 102/2016 deste tribunal, que se refere às despesas com pessoal, atos de pessoal, referente ao 3º bimestre de 2018 do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Acre. Nesse processo, verificou-se que as informações foram inseridas intempestivamente, as do 1º bimestre, em 8 de agosto de 2018. Nesse sentido,
considerando o pequeno atraso, o parecer da lavra da doutora Ana Helena de Azevedo Lima é, excepcionalmente, apenas notificar a origem para que cumpra rigorosamente as determinações desta resolução nas próximas edições da matéria. O 14º processo também trata da resolução 102/2016, despesa total com pessoal. Esse aqui trata do descumprimento do limite máximo de despesa total com pessoal pela Prefeitura Municipal de Acrelândia, verificado no primeiro quadrimestre de 2018. Neste processo, verificou-se que, desde o exercício de 2017, a Prefeitura Municipal de Acrelândia já registrava despesas com pessoal, além do limite máximo permitido em lei, que é 54% da receita corrente líquida. No primeiro quadrimestre de 2017, essas despesas representaram 60,49% da receita corrente líquida, no segundo, 65,58%, no terceiro, 65,75%, no primeiro bimestre de 2018, que é o que está sendo julgado, 64,56% e no segundo, 60,02%. Então, em todos os períodos, verificou-se excesso e um excesso considerado. Nesse sentido, o parecer da lavra da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima é pela aplicação da multa prevista no parágrafo 1º do artigo 5º da Lei 10.028/2000, a notificação da origem para que adote as providências no sentido de reconduzir a despesa total com pessoal ao limite máximo permitido em lei, fazendo a adoção das determinações constantes no artigo 169 da Constituição Federal, combinado com o artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, sem prejuízo da comunicação à Câmara Municipal do que foi apurado e o encaminhamento do apurado ao Ministério Público do Estado para as providências que entender adotar. O processo, o 15º processo da pauta, trata também das despesas, do excesso de despesa com o pessoal, só que desta feita com relação à Prefeitura Municipal de Senador Guiomar, relativa ao terceiro quadrimestre de 2017. Foi verificado o descumprimento da norma e a não adoção das providências por parte da localidade, no sentido de reconduzir as despesas, conforme disciplina a Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, pelo menos 1/3 no primeiro quadrimestre seguinte, e o total até o segundo quadrimestre. Nesse sentido, o parecer da lavra do Dr. Mário Sérgio Nery de Oliveira é considerar nulos eventuais atos que implicassem em aumento de despesa com pessoal nesse período, cientificar a Câmara Municipal do ocorrido, aplicação da multa prevista no parágrafo 1º do artigo 5º da Lei nº 10.028/2000, envio da matéria ao Ministério Público Estadual para as providências que entender adotar, em razão do que foi noticiado e do que consta do Decreto-Lei nº 201, artigo 1º, inciso 13, que trata de crimes de responsabilidade, cuja competência do Ministério Público Estadual por serem de ação penal pública. O 16º processo, também excesso de despesas com pessoal, primeiro quadrimestre de 2018, na Prefeitura Municipal de Senador Guiomar. Verificou-se nesse processo que a Prefeitura Municipal de Senador Guiomar está com excesso nas despesas desde o exercício de 2017. Primeiro, segundo e terceiro quadrimestre registraram percentuais de 60,51%, 57,62%, 63,31% da receita corrente líquida, com despesa total com pessoal. E no primeiro quadrimestre de 2018, 64,58%. Então, durante todo o período, muito acima do limite máximo permitido em lei. Nesse sentido, o parecer da lavra do Dr. Sérgio Cunha Mendonça é pela aplicação da multa prevista no artigo 5º da Lei 10.028/2000 e a notificação da origem para que adote as medidas corretivas, ou seja, no sentido de reduzir a despesa com o pessoal ao limite legal correspondente, fazendo uso das disposições constitucionais e legais já mencionadas no processo anterior. O 17º processo da pauta refere-se ao descumprimento da Lei de Transparência Ativa na Administração, a Lei Complementar Federal número 131/2009,
por parte da Câmara Municipal de Rio Branco. Na verdade, esse processo foi autuado para verificar o cumprimento ou descumprimento dessa norma. E o que foi apurado no final da instrução é que a Câmara Municipal de Rio Branco cumpriu integralmente os dispositivos legais atinentes à matéria, razão pela qual o parecer ministerial é pela regularidade e arquivamento do processo. O 18º processo da pauta trata-se também da transparência ativa na administração por parte da Câmara Municipal de Senador Guiomar. E nesse processo verificou-se que, com base num questionário estabelecido pela área técnica, o índice de cumprimento foi apenas de 72,72%. E isso exclui publicação dos instrumentos de planejamento e transparência, PPA, LDO, LOA, prestações de contas, pareceres prévios, relatório resumido de execução orçamentária, relatório de gestão fiscal. Nesse sentido, o parecer da lavra da doutora Ana Helena de Azevedo Lima é pela aplicação de multa com base em grave infringência à norma legal, prevista no artigo 89, inciso 2 da Lei Orgânica deste Tribunal, e pela notificação da origem para que corrija as pendências verificadas, ou seja, para que faça a publicação desses atos que foram omitidos. O 19º processo da pauta, também de transparência ativa, da Prefeitura Municipal de Acrelândia, verificou também o descumprimento da norma, e o parecer da lavra do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira pela aplicação de multa, também com base no artigo 89.2 da Lei Orgânica, reconhecendo que a Prefeitura está impedida de receber transferências voluntárias, conforme estatui o artigo 51, parágrafo 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal, sem prejuízo da determinação à origem, para que proceda às correções ou adote as medidas corretivas que o caso requer, ou seja, publique, faça a inserção no portal de transparência das informações que foram omitidas. E, finalmente, o 20º processo da pauta, também de transparência ativa, da Prefeitura Municipal de Senador Guiomar, que verificou, apesar de ter verificado um índice de cumprimento da norma de 91%, e isso é uma crítica que se faz à metodologia de apuração deste tribunal, um questionário que contempla, na mesma proporção, na mesma medida, cerca de 10 itens avaliados, deixou de considerar relevantes a não publicação do PPA, da LDO, da LOA, que são os instrumentos de planejamento e transparência, da prestação de contas e respectivos pareceres prévios, do relatório resumido de execução e relatório de gestão fiscal, que consideramos omissão grave. Nesse sentido, o parecer da lavra do procurador Sérgio Cunha Mendonça é pela aplicação de multa, com base no artigo 89, inciso 2 da Lei Orgânica deste Tribunal, pela notificação da origem, para que, em prazo a ser fixado por essa Câmara, proceda às correções, ou seja, a inserção dessas informações que foram omitidas. Esses são os pareceres, senhor presidente, senhora e senhor conselheiro. Muito bem, senhor procurador. Assim sendo, eu, visto o relatório nobre procurador, eu adoto, incorporo e transcrevo na íntegra o parecer ministerial que traz o meu voto e complemento com a aplicação de multa em todos os processos que farei agora sim a leitura individual. Então, nos processos de número 1 ao número 3 da pauta, aplico multa aos senhores Iderlei Souza Rodrigues Cordeiro, prefeito municipal de Cruzeiro do Sul, à época, Ângela Pereira Almos, responsável pelo Fundo Municipal de Saúde de Porto Walter, Acre, à época, e André Luiz Tavares da Cruz Maia, prefeito do município de Senador Guiomar, também à época, pela infração à resolução TCE número 87 de 2013, no valor de R$ 3.570 para cada, nos termos da Lei Complementar Estadual número 38/93, artigo 89, caput, inciso 2, para recolhimento no prazo de 30 dias, após a notificação deste, de tudo dando ciência ao Tribunal de Contas, de acordo com a Assento Regimental TCE, número 01/2000, artigo 138, parágrafo 3º, e suas alterações posteriores. Arquivar os autos após cumpridas as formalidades de estilo. No processo de número 4 da pauta, arquivar os autos desse processo depois de cumpridas as formalidades.
No processo número 5 da pauta, em caráter de excepcionalidade, arquivar os autos depois de cumpridas as formalidades de estilo e notificar a origem para que observe rigorosamente os prazos estabelecidos na Resolução TSE 87/2013. Nos processos número 6 ao número 10 da pauta, aplicar multa pela contratação irregular ao senhor José Raimundo de Souza da Silva, prefeito do município de Sena Madureira, à época, no valor de R$ 357 por cada contratação irregular, nos termos previstos na Lei Complementar Estadual 38/93, artigo 89, inciso 2, e de acordo com o assento regimental TCE 302/2015, segunda Câmara, de 22 de junho de 2016, a ser revertida ao erário do município de Sena Madureira, Acre, com fulcro na Lei Complementar Estadual 38/93, artigo 54 caput, combinado com o artigo 103 da mesma lei, e B, condenar o senhor José Raimundo de Souza da Silva, prefeito do município de Sena Madureira, à época, ao pagamento de R$ 478,90, R$ 515,42, R$ 397,28, R$ 222,29 e R$ 297,70 pela imputação de débito apurado proveniente dos juros e correção monetária pela mora no pagamento do FGTS. Arquivar os autos após cumpridas as formalidades de estilo. No processo de número 11 da pauta, notificar o senhor Manuel Marcos Carvalho de Mesquita, presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, Acre, à época, para o cumprimento da Resolução TSE 97/2015, sob pena de responsabilidade em caso de reincidência em outras edições da espécie, nos termos da Lei Complementar Estadual 38/93, artigo 89, inciso 7. Arquivar os autos após cumpridas as formalidades de estilo. No processo número 12 da pauta, aplicar multa ao senhor Ederaldo Caetano de Souza, prefeito do município de Acrelândia, à época, pela infração às determinações contidas na Resolução TSE 97/2015, artigo 5º, no valor de R$ 3.570, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 38/93, artigo 89, inciso 2, e no assento regimental TCE número 01/2000, para recolhimento aos cofres do município no prazo de 30 dias, após a notificação deste de tudo da ciência do Tribunal de Contas, e para que observe pontualmente a citada norma nas próximas edições da espécie, e arquivar os autos após cumpridas as formalidades de estilo. No processo número 13 da pauta, não aplicar multa ao senhor Carlos Batista Costa, comandante do Corpo de Bombeiros Militar do Acre, CBBAC, à época, tendo em vista que o pequeno atraso no envio das informações não prejudicou o exame da matéria, e B, notificar a origem para o cumprimento dos prazos estabelecidos na Resolução TCE Acre 102/2016, sob pena de responsabilidade. Arquivar os autos após cumpridas as formalidades de estilo. Nos processos número 14 e número 19 da pauta, aplicar multa ao senhor Ederaldo Caetano da Souza, prefeito do município de Acrelândia, pela infração prevista na Lei Federal número 10.028/2000, artigo 23, inciso 4, parágrafo 1º, no valor de R$ 3.570 para cada processo, nos termos previstos na Lei Complementar Estadual número 38/93, artigo 89, inciso 2, e com assento regimental TCA 302/2015, segunda Câmara, artigo 139, inciso 2, a ser recolhida em favor dos cofres do Estado do Acre no prazo de 30 dias de tudo da ciência esta Cor de Contas. B, comunicar à Câmara da Municipalidade da infração de norma legal, por não promover na forma e nos prazos da legislação pertinentes a redução das despesas com o pessoal do Poder Executivo Municipal para conhecimento e providência que entender adotar. Lei Complementar 38/93, artigo 36, inciso 8. C, enviar o assunto ao conhecimento do doutor Ministério Público Estadual para conhecimento e providências que entender adotar. Lei Complementar 38/93, artigo 36, inciso 7, e D, notificar o senhor Ederaldo Caetano de Souza, prefeito do município de Acrelândia, para que, no prazo de 90 dias, cumpra as determinações contidas na Constituição Federal de 88, artigo 169, combinado com a Lei Complementar Federal 101/2000, artigo 23, sob pena de responsabilidade. Arquivar os autos após cumpridas as formalidades de estilo. Nos processos número 15, 16 e número 20 da pauta, aplicar multa ao senhor André Luiz Tavares da Cruz Maia, prefeito do município de Senador Guiomar, à época, pela infração às leis constitucionais. Constituição Federal de 88, artigo 169, parágrafo 1º, inciso
2. Lei Complementar Federal 101/2000, artigo 23, no valor de R$ 3.570, nos termos previstos na Lei Complementar Estadual 38/93, artigo 89, inciso 2, e com o assento regimental TCAC número 302/2015, segunda Câmara, artigo 139, inciso 2, a ser recolhido em favor do Tesouro do Estado do Acre no prazo de 30 dias, tudo dando ciência a esta Corte de Contas. B. Cientificar a Câmara da Municipalidade quanto à infração à norma legal. C. Enviar o assunto ao conhecimento do doutor Ministério Público Estadual. E D. Notificar o senhor André Luiz Tavares do Couto, prefeito do município de Senador Guilherme à época, para, no prazo de 90 dias, promova as medidas corretivas, no caso, o prefeito subsequente, naturalmente, que o caso requer conduzido o limite de despesa pessoal conforme a Lei Complementar número 101/2000, artigo 20, inciso 3, a linha B, sob pena de responsabilidade. Arquivar os autos após cumpridas as formalidades de estilo. No processo número 17 da pauta, não aplica a multa ao senhor Manuel Marcos Carvalho Mesquita, presidente da Câmara Municipal de Rio Branco à época, uma vez que a origem cumpriu integralmente a Lei Complementar Federal 131/2000, em 100% de satisfação em relação aos quesitos levantados. Arquivar os autos após cumpridas as formalidades de estilo. No processo número 18 da pauta, aplicar multa ao senhor Jucimar Pessoa de Souza, presidente da Câmara Municipal de Senador Guilherme, à época, tendo em vista o potencial lesivo da ocorrência que se constitui grave infração à norma legal, sem apresentação de qualquer justificativa, que habita o valor de R$ 3.570, nos termos previstos na Lei Complementar Estadual 38/93, artigo 89, inciso 2, combinado com o assento regimental TCE número 302/2015, segunda Câmara, artigo 139, inciso 2, a ser recolhido em favor dos cofres do município no prazo de 30 dias, de tudo dando ciência ao Tribunal de Contas. Após as formalidades de estilos, cumpridas as formalidades, é evidente, arquivar todos os autos, Excelência. São meus votos. E, pela ordem, conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado, Excelência. Excelência, eu acompanho Vossa Excelência nos processos, mas apenas divergindo em parte, talvez até pelo entendimento em outra Câmara. Então, no primeiro processo, até ao quinto processo, que é com relação ao envio intempestivo dos dados contábeis, eu acompanho na íntegra Vossa Excelência, tanto na multa quanto no arquivamento, mas no processo 6 até ao processo 10, eu acompanho Vossa Excelência na multa de R$ 357, mas não na devolução das quantidades nos valores de 478, 515, 397, 222. E acompanho também Vossa Excelência quando tirou da pronúncia, não acompanhou a pronúncia do parquê com relação ao afastamento de função pública. Acompanho Vossa Excelência. Simplesmente, então, nestes processos eu divido na devolução. Com relação ao processo 12, eu fiquei na dúvida, mas entendi que Vossa Excelência aplicou a multa de 3.570, então deve ser a partir de 14 de junho, e sendo assim eu acompanho Vossa Excelência. Agora, naqueles com relação 14, 15 e 16, que são de despesa acima do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, Vossa Excelência aplicou 3.570 e nós temos aplicado 14.280 neles e nos 13 na prestação de contas final. Então, eu queria divergir apenas nesta posição do valor e queria acrescentar também o encaminhamento à presidência do TJ, que foi ao Ministério Público, foi à Câmara, então eu acompanho na multa, mas majoraria ela para 14.280. É como voto, Excelência. Excelência, agradeço até aí e corrijo, Vossa Excelência tem razão de fato, e eu retiro do 6 até o 10, Vossa Excelência tem razão, eu retiro. E aumento a multa que, de fato, tem sido uníssono em 14.280. Muito obrigado, eu aqueço. Conselheira Ana Lu Maria. Senhor presidente, antes do voto, eu queria só tirar uma dúvida. Esses da 131 da Lei de Transparência, aqueles que não são cumpridos,
como no caso dos 3 últimos processos. Nós estamos multando ou estamos dando um prazo? Nós temos procedido, acredito que isso tem sido até uma posição até do pleno, nós temos feito uma aplicação de multa e depois temos retirado no recurso quando da recomposição. Ah, tá. Tá bom, então. Então, eu vou direto ao voto. Eu também voto os 3 primeiros com multa. Na verdade, eu divido só, e votando no voto do conselheiro Malheiro, com relação àqueles da contrata, que são o 6 ao 10. Que é só a multa e retiro. Nós já fizemos. Relator também. Ah, já? Então tá. E o 14, 15 e 16, eu não tenho, só não tenho multado, mas eu tenho feito todas aquelas recomendações encaminhadas ao TJ, à Câmara. Como voto, senhor presidente? Decisão decidiu-se por maioria, nos termos do voto do conselheiro relator, divergente em parte. A conselheira Nalu Maria, com relação às prefeituras de Acrelândia, senador Guilmar, com relação ao valor da multa.